O tema da nossa escola aberta de hoje é Joaquim de Fiore e a Nova Era. O abade calabrês, o monge cisterciense Joaquim de Fiore, é uma figura fundamental na história de Portugal, bem como na história da cristandade. Joaquim de Fiore é o autor de uma teoria, a chamada Teoria das Três Idades do Mundo. Essa teoria foi aplicada de várias formas ao longo dos tempos, inclusivamente em cima de parte desta teoria e na perversão da estrutura teórico-conceitual da mesma, que o movimento comunista internacional tirou os seus fundamentos. Joaquim de Fiore é o criador das chamadas Três Idades do Mundo. As idades do mundo e o fim dos tempos estão diretamente relacionadas. Partilham diferentes tradições dos povos a concepção da história dividida em eras ou idades, cujos nomes e classificações variam consoante a cultura de origem. Assim, os indianos falam sobre os yugas, os gregos falam das 5 raças, cada qual correspondente a uma idade: a idade de ouro, a idade de prata, a idade do bronze, a idade do herói, a idade do ferro, conforme consta em Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias. Um aspecto interessante em Hesíodo é o que discorre sobre o fim da raça de ferro, surgida na Idade do Ferro. Nesta parte da narrativa, está presente no homem simultaneamente tanto o bem quanto o mal, e a temática da justiça aparece como objetivo central do relato. Neste tempo, segundo Hesíodo, Zeus virá varrer a raça de ferro da face da terra, quando a Aidos, que é a modéstia, tiver abandonado o homem. As crianças nascerão de cabelos brancos, ou seja, com malícia, e a discórdia imperará entre os homens. Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo se encontram numa linha de tradição bem mais antiga, na qual se incluem textos babilônicos e sumérios. Todo o poema tem elementos precedentes fora da Grécia. Entre os egípcios, são exemplos as instruções de Ptahotep, cerca de 2450 a.C., instruções dadas por um funcionário do faraó ao seu filho sobre o comportamento a adotar na corte. As instruções de Merikari, cerca de 2100 a.C., com conselhos escritos pelo rei sobre o agir justo para com o povo e reverente para com a divindade. E as lamentações de um camponês eloquente, cerca de 2000 a.C., na qual um habitante de um oásis lamenta-se diante do rei pelas injustiças sofridas. Entre os sumérios, babilônios e assírios, são exemplos as instruções de Surupak, na Suméria, 2500 a.C., os Conselhos da Sabedoria, na Babilônia, entre 1500 e 1200 a.C., e o Aikar assírio, ou seja, Palavras de Aikar, no qual são reunidos os temas de conselhos à juventude escritos por Aikar, talvez fictício, no intuito de educar seu herdeiro. Aikar foi conselheiro dos reis Senaqueribe e Assardom. Também entre os judeus e hindus encontram-se paralelos. Entre aqueles, aos Provérbios de Salomão, obra compósita com núcleos anteriores ao exílio judaico, com redação final entre os séculos IV e III a.C. E entre os hindus, o Mahabharata, um poema épico que tem paralelo específico com o mito das 5 raças. Para cada era, corresponde uma raça. Cada era tem uma característica diferente e, por conseguinte, as raças também terão características diferentes. Perpassa toda a narrativa das idades a transmissão da ideia de uma origem do homem
feito à imagem dos deuses, mas também o anúncio do seu fim, uma espécie de apocalipse. Fim que é também um recomeço, o prenúncio de uma nova idade. Assim, desde uma antiguidade assaz remota, os inúmeros testemunhos das crenças cosmogônicas das idades, radicados nos mitos primordiais, encontram-se envoltos no sentimento do profetismo e do milenarismo, sentimentos partilhados por toda a humanidade. No contexto ocidental, as reflexões sobre o sentido da história, interpretando-a em função dos tempos, é celebrizada através do abade Joaquim de Fiore, que viveu de 1130 a 1202, que concebe uma teologia trinitária bebida na Sagrada Escritura, definindo progressivamente 5 idades, e para cada uma, 5 situações diversas do gênero humano. O grande feito do abade Fiore foi ter deslocado o eixo cristocêntrico para o do Espírito Santo. Com isso, o homem dará um mergulho na vida do Espírito. Joaquim de Fiore atribui à idade do Espírito Santo o predomínio da inteligência spiritualis, na qual a verdade divina se revela sem a necessidade da Escritura e dos sacramentos. Noutras palavras, é a morte da Igreja de Roma, inaugurando um ecumenismo universal. Joaquim de Fiore é tido como o primeiro e o grande mestre da nova era. As ideias fundamentais da nova era são: trata-se sempre da consciência ecológica, da ideia do todo orgânico da história e da natureza, da visão holográfica do mundo, da alma que vive em todas as coisas, do espírito que vivifica e anima a matéria, do contato constante entre o sensível e o suprassensível. A influência de Joaquim de Fiore no decurso dos séculos é notável, incluso na modernidade, como demonstra, por exemplo, o trabalho de Ivanildo Santos. Abre aspas. De acordo com Giovanni Reale e Dario Antiseri, por círculo joaquimita, deve-se entender um complexo movimento espiritual, com um reflexo também religioso-político, de fundo místico perturbador e profético escatológico, que inicialmente perturbou e depois acabou por permear com seu poderoso fermento espiritual a religiosidade espiritual do século XII, levando para a espiritualidade medieval germes de novas utopias e profundas aspirações de renovação. Segundo Reeves, o círculo joaquimita é um grupo variado de indivíduos que pode conter de 2 até milhares de indivíduos. Nem sempre o círculo é consciente das ideias de Fiore, inclusive do seu conteúdo herético. Entretanto, compartilha com ele a esperança de uma renovação radical da realidade, uma transformação que acabe de uma vez por todas com os diversos problemas e transtornos enfrentados pelo ser humano. Juntamente com Fiore, o círculo acredita que, além da realidade vivida pelo ser humano, existe uma outra realidade, que é a realidade verdadeira, onde não há ilusão, corrupção ou qualquer outro problema, onde tudo é perfeito e reina a felicidade. Entre os séculos XIII e XVII, XII e XVII, se desenvolveu uma série de círculos joaquimitas. A grande maioria desses círculos é desconhecida da história das ideias, e muitos deles sofreram sanções da Igreja e do Estado, inclusive sendo até processados pela Inquisição. Entretanto, há um pequeno número desses círculos que, por motivos sociais, culturais e filosóficos, entraram para a história das ideias. Sinteticamente, apresentamos 4 círculos joaquimitas que tiveram destaque na história: os espirituais franciscanos, o Centro da Academia Platônica de Martírio Fitini, o Círculo de Tomás Campanella e o Sebastianismo, que é a corrente portuguesa que teve Camões, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva como grandes intérpretes e fervorosos adeptos do Quinto Império. Novos círculos joaquimitas formaram-se na modernidade, e novos círculos joaquimitas religiosos estão configurados em grupos religiosos contemporâneos. Isso equivale a dizer que o pensamento de Joaquim de Fiore tem uma difusão dentro do âmbito ocidental profundo, e que a influência de Fiore, indireta ou direta, por meio do estudo da história, do pensamento, dos místicos, dos filósofos, dos teólogos e da política, é um pensamento que merece
melhores e acurados estudos. Até o próximo Escola Aberta.